Cidinha, que prazer ter você aqui. Boa tarde. Boa tarde, Soraya. Nas Entrelinhas, nosso podcast bem Amém. Tranquilo, bem à vontade. É nas entrelinhas mesmo. Amém. Né? E respondendo aí algumas questões que o público se interessa, que quer saber. E o seu assunto com você é maravilhoso, Amém. que é a Escola Rema, né? Você é diretora do Rema, em Bauru. Isso. Que fica na rua Anhanguera, bem central mesmo, né? Isso, bem pertinho daqui até, não é? Um espaço maravilhoso. Maravilhoso. Me conta, Cidinha, me conta um pouquinho de como você chegou no Rema, o que você se encantou com esse curso Rema. É uma escola bíblica, né? O Rema. Isso, é uma escola bíblica. Legal. Eu conheci o Rema em 2011, fui convidada em um evento, fui convidada para participar de uma aula aberta, naquela época era em janeiro, iniciavam as aulas, não é? E eu vim conhecer e fiquei aqui em Bauru mesmo. Aqui em Bauru mesmo, aqui na Rua Anhanguera. O curso Rema tem no Brasil inteiro. No Brasil todo, sim. A nossa sede fica em Tulsa, nos Estados Unidos. Falar para o público, Estados Unidos. Isso, a nossa sede fica lá em Tulsa, nos Estados Unidos, onde ela foi fundada no ano de 1974 pelo reverendo Kenneth Hagin, não é? Ele criou essa escola, uma escola prática para todo cristão que tem o desejo de conhecer a Bíblia, estudar a palavra de Deus e praticá-las. Porque uma das dificuldades do cristão é praticar a Bíblia, não é? Exato. Então, pensando nisso, ele criou essa escola Rema, a palavra de Deus falada em nossos corações e saindo pela nossa boca, se tornando Rema em todo o tempo. E isso é maravilhoso, não é? Maravilhoso, sim. Rema o curso Rema não é uma teologia? Não, não é teologia, é uma escola prática. Nós falamos sempre que é uma escola onde você aprende na segunda, na terça você pratica, na quarta você vem para a aula, pratica na quinta, na sexta novamente, no sábado você está praticando a palavra de Deus. E no domingo você está frequentando a sua igreja, não tem como, logo você está encharcado na palavra de Deus. É Romanos 12:2, é a renovação da mente, colocando a palavra de Deus, tirando tudo que não presta, não é tudo que não nos eleva ao conhecimento de Deus, mas colocando a palavra de Deus dentro do nosso coração. Logo, a nossa vida é transformada por este conhecimento. E é muito bacana porque, não sendo uma teologia, esse curso ele é muito bem-vindo por todas as denominações. Todas, né? Todas. Porque o Rema não forma ninguém nos 5 dons ministeriais. Não é? O Rema, ele forma homens e mulheres cheios do conhecimento de Deus, cheios da palavra de Deus, e dessa forma, o que vai acontecer? Uma propagação do Evangelho de Cristo Jesus. E com esse curso, vocês ajudam todas as denominações, todas as igrejas, o reino todo está sendo ajudado pela renovação da mente, pelo conhecimento. É exatamente isso, né? Todas as denominações. Nós somos uma escola de caráter interdenominacional. Então, o propósito é alcançar os pastores, treinar os pastores. Nós temos, inclusive, um desconto todo especial para os pastores, entendendo que eles dão a vida deles, não é? Então, tem um momento que eles podem estar ali em sala de aula e receber o refrigério, receber uma palavra. E o Rema, ele ensina a palavra, é a Bíblia, é 100% a Bíblia. Não é uma nova teologia. Isso é bacana falar. Isso, porque muitos acham que é uma nova teologia. Não, é a Bíblia, é a palavra de Deus falada. E quando vocês inscrevem pastores e ministros, eles ficam em salas especiais ou não tem essa separação? Não, não ficam separados. Nós somos uma escola modular, então é primeiro e segundo ano, todos ficam em uma mesma sala. São 2 anos, São 2 anos, o Rema tem a duração de 2 anos, são 24 matérias,
12 matérias por ano. Não consagra ninguém. Não. Não faz diplomação de ninguém. Cargo nenhum, como você acabou de falar, não prepara para os 5 ministérios. Não. Isso é muito bom falar. Sim. O propósito, como eu disse, é ensinar a palavra de Deus e a prática da palavra. Porque a Bíblia fala, não é que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não é? E muitas vezes só a teologia não é suficiente, né? Porque o rema, pelo que eu entendo, como está escrito na palavra de Deus, é o gerúndio, é praticando, né? Isso. É a palavra sendo revelada. Exatamente. Nós temos um livro que chama Não Fale Negativo, que é do apóstolo Bud, o casal de missionários que trouxe essa escola, essa palavra para o Brasil, após eles serem graduados do Rema. No ano de 83, lá em Tulsa, nos Estados Unidos, eles receberam, não é, um comando do Senhor, que disse a eles: vá para o Brasil, leve a minha palavra para libertar o meu povo. Então ele veio obedecendo, não é, os comandos do Senhor, ele veio para o Brasil, estabeleceu hoje a nossa sede no Brasil, fica lá em Campina Grande, na Paraíba, e somos mais de 130 escolas no Brasil. Olha, 16 funcionam dentro dos presídios, está chegando aqui em Bauru também o Rema Prisional. Olha, que é um trabalho extraordinário. Lindo. Legal, eu amo, eu sou missionária, né? Pois é. Eu amo fazer as coisas nos presídios, nas escolas, nas praças. Você vai se encantar com o Rema no presídio, porque ali você vê vidas sendo libertas, né? Verdadeiramente, porque eles estão aprisionados. Sim. Muitos receberam sentença de morte e eles estão ali, eles recebem essa palavra de todo o coração e têm as suas vidas transformadas. É algo extraordinário o que essa palavra faz, o poder da palavra de Deus. E é uma didática, né? Isso. Uma didática diferente do que a escola teológica. Sim. Nós temos aulas, nós estamos agora no período de aula aberta, iniciamos dia 10, segunda-feira. Cada matéria são 7 dias de aula. O que é, para o público entender, o que é escola aberta? Aberto significa, nós iniciamos dia 10, para quem já está de março. De março. Isso, dia 10 de março, segunda-feira passada. Então, para quem já está matriculado, já está contando ali, não é? Ele conta a falta, se ele faltou agora. Para os visitantes, é aberto a visitantes. Você pode estar ali conosco os 7 dias de aula na matéria Realidades da Nova Criação, onde vai falar um pouco sobre quem nós somos, como fomos feitos, justiça de Deus, após recebermos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. O que aconteceu depois? Essa nova criatura, né, que foi recriada, uma nova espécie que nunca existiu antes. A Bíblia diz isso, que fomos feitos novas criaturas. Então é uma matéria extraordinária, ela é aberta. E muito interessante, que me faz te perguntar, então é abordado somente o Novo Testamento? O Velho também. O Velho também. Porque, como eu disse, são 24 matérias. Sim. Eu posso citar algumas aqui para você. Nós estamos em Realidades da Nova Criação, Vida de Prosperidade, Escatologia. A nova criação é o Evangelho de Jesus. Isso. Então, assim, a Bíblia, é claro que você não vai estudar a Bíblia toda no Rema. Depois do Rema, nós temos outras escolas. Temos escola de missões, escola de ministros, temos o centro de cura, que aqui em Bauru já existe, o centro de cura. Então, assim, o Rema é o início. Então, você ia falar, eu te interrompi, sobre algumas matérias. Isso. São 24 matérias, não é? Posso citar algumas. Neste ano de 2025, teremos 12 matérias. Segundo ano, 11 matérias, porque a última matéria é uma matéria especial, entende? Onde o aluno, ele deixa de ser aluno e ele vai para a frente do púlpito para contar ali o seu testemunho, que foi os 2 anos de Rema, ou até fazer uma ministração daquilo que Deus fez durante o curso, esses 2 anos, que é realmente transformador, entende? Então, eu posso citar algumas matérias.
ela é apostilado, o nosso curso é apostilado, o aluno ele recebe duas apostilas que ele vai poder acompanhar em sala de aula aquilo que o professor está ensinando. Cada matéria é um professor diferente que vem de diversas partes do Brasil. Olha, que legal. Nós estamos agora com o Thiago Samico, ele tem um canal no YouTube e da Soso Produções. Então ele faz as traduções de alguns ministros americanos, como Rick Renner, Charles Capps, pastor Cris Oyakhilome. Então ele está agora em sala de aula ensinando essa matéria, Olha, Realidades da Nova Criação. E é tudo muito prático, é a palavra de Deus sendo ensinado na prática, como praticar essa verdade no nosso dia a dia. Porque muitas vezes a gente vê, não é? Pessoas que já leu a Bíblia de capa a capa, mas ela não consegue entender. Não consegue aplicar. Isso. Não entende, não consegue aplicar, não há transformação. E muitas vezes eu digo até que querem desistir do Evangelho, porque acha que não é aquilo. Não tem resultados práticos na vida diária e não sabe como fazer. Muitas vezes algumas traduções são mais poéticas. Isso. E alguns leigos não conseguem realmente interpretá-la na poesia, na parte poética, né? E tem outras que são bem mais, como que eu vou dizer, mais assim fáceis de leitura. Isso. Porém, também, se não tiver a interpretação, fica mais complicado, né? Eu digo assim, complicado. Ali em sala de aula eu já ouvi alunos, eu posso dizer de experiência própria, ali são 2 horas e 15 de aula, é você e Deus, entende? Não tem, nós temos o nosso regulamento, que você não pode em sala de aula estar ali mexendo no WhatsApp, nas redes sociais. Sim. Então ali é um momento onde a pessoa ela está totalmente conectada com Deus. Há uma unção sobre a vida do professor que está ali ensinando, então muda tudo. A unção desce. Isso, e é extraordinário. Nós temos alunos, às vezes eu observo ali pessoas chorando, e é incrível. Quando eu fiz o Rema, eu pensava assim, meu Deus, eu preciso aceitar Jesus de novo. Se converte a cada aula. A cada aula, a cada matéria, a palavra, ela é revelada aos nossos olhos, não é? Então não tem como, você aprende a amar o Senhor, seu Deus, de todo o coração. Então, lá em Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, ele cria o homem, e ele diz ao homem, ele dá um comando ali para Adão, não é? Olha, de todas as árvores do jardim, você está livre, mas somente essa, você não mexe. Então, na verdade, Deus estava dizendo assim, olha, se você me ama, não toque só nessa. Ele estava querendo um ato de obediência. Me obedeça, Isso, simplesmente. Então, se eu conheço a palavra, eu pratico a palavra, logo a minha vida é transformada pela prática, pela obediência da palavra de Deus. E aí aprendemos que não é um fardo, não é um peso praticar a verdade. A palavra, ser cristão não é peso. Modifica o caráter, isso. Modifica o estilo de vida. Totalmente, Soraya. Modifica o semblante, modifica a realidade, modifica as consequências. Isso, né? Tudo. Quando você em todas se modifica as áreas. em tudo, as consequências também se modificam. Exatamente. Né? Elas passam a ser de acordo com aquilo que você faz. Que você fala, que você pensa. Sim. Não é? Quando Caim cometeu o ato de assassinar o seu próprio irmão, não é? O Senhor, está escrito que o mal estaria sempre à porta, não é? Mas que se ele procedesse bem, é certo que ele seria aceito. E muitas vezes na nossa vida nós praticamos atos errados por não conhecer. Oséias 4:6 não fala que o povo de Deus está perecendo porque eles falta o conhecimento. E o conhecimento nos traz o domínio. Isso. Domínio próprio, né? O domínio próprio. Você ter mais controle sobre você mesmo, você se conhecer melhor. Praticar os frutos do Espírito, não é? Poder saber o que Deus quer realmente de nós, que é o fruto Isso. do Espírito. Né? Exatamente. Então fica tudo mais leve.
Há 9 anos que eu sirvo nessa escola, tenho 11 anos graduada. E vale dizer também que a escola Rema não batiza ninguém. Não. Isso é muito bom falar, porque muitas vezes alguma denominação, por falta de conhecimento, acaba até imaginando que possa acontecer. Não, o Rema não é uma igreja. Que o curso Rema, uma escola bíblica, vai se tornar uma igreja, não. Vai pegar os seus membros ou fazer alguma doutrina diferente. De forma alguma. Na parte doutrinária, é a doutrina bíblica. Exatamente. Os professores sempre em sala de aula, eles enfatizam a importância de os alunos ali. Cada um tem a sua igreja. Olha, não deixem de congregar. Porque o objetivo é que esse membro seja um braço para o seu pastor. Exato. Não é? Que ele possa tornar leve o chamado do seu pastor. Então, quando nós conhecemos a Bíblia, eu costumo dizer que dá menos trabalho até para os pastores, porque eles sabem. Com certeza, isso daí é uma ajuda muito grande. Não é? Muito mesmo, Soraya. E é impressionante, os pastores, quando eles fazem o Rema, eles trazem as suas ovelhas, e ali é todos, é 1 Coríntios 1:10, todos falando as mesmas coisas. Língua. E sabe que nós temos o Rema Kids, que atende as crianças dos alunos. Isso. O Rema Kids é o mesmo formato. Então, nós estamos tendo a Realidades da Nova Criação, uma matéria maravilhosa em sala de aula. As crianças em sala de aula, elas estão aprendendo a mesma matéria, na linguagem deles, de uma forma prática. Claro, nós temos ali crianças de 3 a 12 aninhos, cada um vai receber na proporção da sua idade. Isso, exatamente. Porque quando ele chegar em casa, quando eles se assentarem à mesa para fazer a sua refeição, eles vão estar falando as mesmas coisas, compartilhando aquilo que papai e a mamãe aprendeu na sala de aula e eles aprenderam no Rema Kids. É muito maravilhoso. Já tivemos crianças que foram curadas, receberam uma cura de a mãe levar no médico, viram um diagnóstico terrível, que a criança não tinha nada, de repente vem o diagnóstico e a criança se levantar e dizer, não, eu sou curada. Porque eu aprendi na Bíblia que eu sou curada. Entende? Então é muito lindo. Eu creio nisso, mesmo porque existem algumas doenças na infância que são emocionais. Sim. Então, quando a criança ela passa a ter um conhecimento de Deus, um conhecimento do que ela pode ser como criatura e como alguém escolhida para uma boa obra, e isso vai também trazendo essa comunhão de conhecimento com os pais, e a família fica mais interagida, falando a mesma linguagem, e o ambiente familiar fica muito mais feliz. Nossa, completamente, né? Transformado. Porque eles têm o que compartilhar entre eles, né? Eu não sabia que o Rema tinha o infantil. Nós temos um testemunho gravado no nosso Instagram da escola, uma criança que foi diagnosticada com câncer. E os pais, durante o período, gravaram esse testemunho e hoje ela está completamente curada, porque ela colocou em prática aquilo que ela aprendeu na salinha com os professores. São todos graduados do Rema que estão ali para auxiliar as nossas crianças. É muito lindo. E me fala do Rema Cura. Seria as gerações passadas, doenças e coisas hereditárias? Seria isso? O centro de cura, ele funciona, é uma escola onde a pessoa, onde ela tem uma enfermidade, ela faz a sua inscrição e ela participa durante uma semana dessa escola. Então ali ele vai aprender como receber a sua cura e como manter a sua cura. Porque, como você disse, muitas vezes é emocional, porém, nós sabemos que muitos estão doentes. A depressão é uma doença, não é? Que está aí hoje, depois da pandemia. Então, o que o Centro de Cura faz? Ensina a pessoa a receber com versículos bíblicos, onde ela vai ler, ela vai declarar e ela vai tomar posse daquilo que Jesus conquistou, não é? Jesus pagou um alto preço naquela cruz. Ele diz, pelas minhas pisaduras, vocês foram curados,
Nós somos, não seremos, ou talvez um dia, quem sabe. Deus cura qualquer enfermidade, sim. Ele não disse que o nome dele está acima de todo nome que se Sim. possa referir? O Sim. nome dele é poderoso para curar o câncer, a depressão. Então, lá, o paciente, ele aprende a receber através de versículos bíblicos. E como manter a cura? Nas minhas pisaduras foste sarado, isso seria somente para enfermidades espirituais, ataques e dardos inflamados do maligno, ou também a cura física causada por má alimentação, mau hábito ou genético, engloba tudo. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais e além. Ele cura todas as enfermidades. A fé vem pela palavra. Pela palavra e pelo ouvir e pelo ouvir. E o medo e a incredulidade vem também por ouvir más notícias, ouvir um diagnóstico ruim do médico. Muitos entram em depressão. A gente sabe que na pandemia muitos morreram de desespero. Pânico. Não foi nem de Covid, não é? Então, quando você conhece a palavra, eu posso dizer, no período da pandemia, eu não tive Covid. Eu saía, eu ia para a escola Rema, eu trabalhava, eu conversava com pessoas, claro, protegida ali de máscara, mas eu não peguei Covid, eu nunca tive medo, porque nós aprendemos na palavra que não recebemos espírito de medo, mas de ousadia, não é? Porque o Senhor, Deus, quando Ele criou o homem, é interessante você estudar a Bíblia, porque você descobre que Satanás, ele queria um reino acima do reino de Deus, não é? Sim. Ele não conseguiu. Então, logo Deus ele criou um mundo perfeito e colocou o homem ali para dominar, não foi? Então, Satanás, ele deu uma olhada e percebeu, ele falou, está debaixo do domínio do isso, homem. Foi dado ao homem, né? Isso. Inclusive, ali em Porta Formosa, o próprio Pedro disse, de mim não saiu nem virtude, porque eu disse, levanta, anda, pelo nome daquele que vocês crucificaram, né? Quer dizer, o nome de Jesus tem todo o poder. E Jesus, o próprio Cristo, disse para muitas pessoas, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então, realmente, quando você aprende a praticar a palavra, como que ela inserida na sua vida causa o efeito, não é? Exatamente, Soraya. Causa o efeito. E você recebe pela fé, não é? Sim. Jesus não disse que no nome dele nós faríamos maiores milagres? Se fosse do tamanho do grão de mostarda, não é verdade? Exatamente. Então, ele nos deu autoridade através do Espírito Santo, que veio. Ele disse, eu vou enviar aquele que é maior, o Consolador, que estará com vocês todos os dias. Eu acredito que é um curso que a humanidade necessita. Eu acredito que nos dias de hoje é necessário conhecer a palavra, o básico, para que você possa viver uma vida. Aprender a aplicar no seu dia a dia. Sim. Porque eu, antes de conhecer o Rema, chegou uma altura da minha vida, quando eu conheci em 2011, eu e meu esposo, nós estávamos decididos a sair da igreja. Eu falei, vamos sair, porque tá pior. Era muita condenação, muitas palavras de condenação sobre nós. Então, quando conhecemos a palavra, eu falei, poxa, Deus, ele é bom. Olha, Deus é bom. E não há nada que possa dizer que ele não é bom. E ele não faz nada sozinho. A gente precisa estar conectado, fazendo junto. Exatamente. Né? Porque ele realmente não gosta de fazer nada sozinho. Não, ele conta conosco. E como saber quem somos, o que temos e o que podemos em Cristo? Somente estudando. É o que eu disse, você pode estudar a Bíblia na sua casa, tá tudo bem. Porém, quando você para aprender de homens e mulheres que se dedicam, eles dedicam a sua vida a estudar a Bíblia, a trazer conteúdos preciosos em sala de aula.
Então, isso é transformador. Sim. E quando você ensina sem a religiosidade, sem a denominação, sem querer dar cargos para ninguém, sem fazer toda uma organização religiosa, as pessoas recebem com muito mais leveza, com muito mais abertura, querendo conhecer, porque todo ser humano tem saudades da onde veio. É verdade. E por quem foi criado. Exatamente. Né? Todo ser humano tem necessidade de conhecer. Saudades da onde eu vim. Que muitas vezes não lembramos, não temos noção, né, de onde viemos, mas uma coisa, depois que nascemos de novo, nós sabemos que para o céu... Mas ali, nisso me reporta o Salmo 119, que antes da fundação do mundo, quando eu fui... Né? Já me chamava pelo meu nome, etc, etc. Então, aí ele nos enviou com propósito. Com propósito, né? Esse salmo, divino. Ele é grande e é maravilhoso. Ele é grande em todos os sentidos. É verdade. Né? E isso é maravilhoso. Por isso eu tenho certeza que todo ser humano tem saudades de Deus. É verdade. Tem saudades do Pai, tem necessidade de se conectar. Muitas vezes o vazio que sente é a palavra de Deus que precisa preencher o coração do homem. Essa conexão com Deus é importantíssima. A pessoa, ela não tem mais vazio de nada, né? Porque ela se completa em Deus. Isso, quando ela recebe, o Senhor Jesus como seu Senhor. Eu digo, antes disso, há um vazio. Não é? E foi bom você falar bem rapidamente para a gente encerrar. Foi bom tocar nesse assunto último agora das saudades, dessa conexão e de receber Cristo. E daí fica faltando falar do Pentecoste, do batismo, até que do alto venha. Como que o Rema interpreta essa questão pentecostal, até que do alto venha, esse batismo é buscado, esse batismo já está implícito, como que o Rema tem matéria com relação a isso? Sim, nós temos, assim, são 24 matérias, e ao longo dessas matérias, o aluno ele vai sendo ensinado. E muitos... vai chegar lá na parte do Pentecoste. Isso. Então vai aprender a praticar. Exatamente. A ser batizado no Espírito Santo. Eu, por exemplo, achava que era para alguns. Não, o dom é para todos. Entende? Então, é uma escola. O que busca, recebe. Ele recebe, ele encontra. Então, realmente, verdadeiramente, o Rema nos conduz por um caminho onde você vai descobrir o básico da palavra de Deus. E aí, como eu disse, depois nós temos outras escolas, e é claro, aquele que tem o desejo de ser pastor, tem um chamado ministerial, ele pode, não é? Depois ele acaba fazendo teologia. E repetimos, aí não é a teologia, ele faz teologia fora, e aí é uma preparação a mais para o ministro. Isso. Já recebemos muitos que fizeram teologia, como eu disse, nós temos vários pastores em sala de aula. Sim. Mas alguns descobrem o seu chamado no Rema, diante das matérias que ali são ensinadas, entende? Eu posso dizer para você que as matérias nos conduzem. Eu descobri o meu chamado no Rema, jamais faria ideia, estudando a palavra em uma matéria de evangelismo. Falei, poxa, eu sou uma evangelista, entende? Durante o processo. Aí você descobre verdadeiramente o chamado. Exatamente. Não é aquela posição que te colocaram, isso, né? Não é o homem que te colocou. Não, é a palavra que te mostrou. Exatamente. Então, é uma escola que quem não conhece, eu convido, venha conhecer. Depois que fechamos... Eu super indico. Amém, Soraya. Olha, quero dizer que foi um prazer, viu? Falar dessa escola, eu amo o Rema. Você vai voltar.
voltar aqui comigo para a gente falar mais. Eu quero ir lá conhecer, porque eu realmente não fiz Quero receber Rema, você lá. E agora, repetimos, que está aberta para a primeira matéria, isso, sem compromisso, totalmente gratuito. Eu vou quero conhecer e depois que eu conhecer na prática como são as aulas, eu quero te chamar novamente. Amém. Para daí eu debater com você com mais propriedade. Muito bom, muito bom. Vai ser um prazer recebê-la na nossa escola. Vou aguardar você. Obrigada, Soraya. Vou convidar a equipe também. Amém. Muito obrigada. Legal. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreva em nosso canal e vai ter sempre essas entrevistas nas entrelinhas. Amém. Para completar aí o seu dia a dia. Amém. Muito obrigada, Muito obrigada, Soraya. Um prazer, viu? Prazer meu.